Quando a gente fala desse capítulo, sobre esses itens, né, o orgulho e a humildade, eu quis trazer para a gente refletir sobre certas situações e certas atitudes nossas. Ser capaz de pedir ajuda quando necessário. Vamos pensar, será que a gente pede mesmo? Quando a gente precisa de ajuda, a gente pede? Às vezes nós somos tão orgulhosos que a gente não gosta de pedir ajuda. Então, assim, é uma forma da gente começar a pensar de que nós estamos todos aqui nesse planeta Terra, nessa encarnação, buscando cada um de nós um aprendizado. E todo mundo tem algo a aprender e algo a ensinar. Então, a nossa convivência, os nossos relacionamentos são uma troca. Tudo é uma troca. Não ouvir os conselhos ou opiniões dos outros. Nós temos o hábito de achar que nós somos os melhores, que nós sabemos tudo, somos detentores de todo conhecimento. E, na verdade, a gente não sabe nada. Nós estamos num processo de construção, de aprendizado o tempo todo. Todo mundo aqui, se a gente parar para pensar, todo mundo temos uma bagagem. Nós nascemos, né, com cada um com um histórico, temos uma bagagem, mas ninguém aqui está perfeito. Ninguém aqui tem um conhecimento total de todas as coisas. Por isso que estamos aqui, todo mundo com a sua bagagem, com o seu conhecimento, para aprendermos essa troca. Sermos humildes o suficientes para sabermos que em certos momentos eu sei, mas em outros eu não sei nada. Então eu preciso reconhecer isso para vivenciar essa experiência da afetividade. Por isso que Jesus nos convida a sermos pobres de espírito, é nesse sentido, de termos a humildade, a simplicidade de coração, de reconhecer que algo eu sei, mas em outras coisas eu não tenho tanto conhecimento. Então eu preciso de conviver com o outro para aprender, crescer e evoluir. Gabar-se constantemente das suas próprias conquistas. Tem gente que acha que por ter as melhores coisas, ter um bom trabalho, morar bem, né, ter um poder econômico elevado, ou ter um conhecimento maravilhoso, que é muita coisa, não é. Né? Olha, se a gente for pensar o exemplo, eu sempre gosto de trazer o exemplo do Chico. O Chico, ele nasceu com o dom da mediunidade elevada, com vários tipos de mediunidade. Ele se portou de forma simples, de forma humilde, sendo fraterno, afetuoso, procurou ensinar aquilo que ele sabia, doar o trabalho do conhecimento dele como médium, da afetividade que ele aprendeu e que ele veio aqui realizar, ele doou o tempo todo. Então nós temos que começar a entender que a nossa missão, a nossa função aqui, enquanto estamos nessa escola da vida, é o aprendizado. E o que eu posso aprender? O que eu posso, na convivência do nosso lar, no nosso local de trabalho, com os nossos vizinhos, em que eu posso auxiliar o outro e posso buscar do outro para acrescentar no meu conhecimento? É ser humilde para reconhecer e buscar crescer. Esse é o nosso objetivo aqui. Porque a gente tem que lembrar que aqui é uma escola. E se aqui é uma escola, eu vim aprender algo e também ensinar, em virtude da bagagem que eu trago, eu também venho a ensinar. Então, por que será, a gente, se for pensar racionalmente, vamos analisar, por que eu vivo em sociedade, dentro do meu lar, dentro do meu local de trabalho, com os meus vizinhos, todos aqui dentro do local de um templo religioso, todo mundo aqui tem um pouquinho a dar e um pouquinho a receber. É essa troca constante. Então, gabar, achar que sabe muito, que tem muitas conquistas, de que vale isso? Esse muito, nesse sentido aqui, indica para nós pobreza. Pobreza mesmo, não como fala, né, quis dizer Jesus,
né, no Evangelho. No sentido de pobreza, no sentido de não ser rico espiritualmente. E quando a gente procura destacar esse nosso crescimento tão grande, nós não estamos sendo, né, pobres de espírito, como Jesus quis dizer para nós, nos convidar a ser pobre, em que sentido? De sermos humildes o suficiente, de às vezes até ter o conhecimento elevado, até de saber muito, até de poder muito, mas não precisar de mostrar. É ser simples e transitar de forma simples, mostrando, aprendendo e dividindo com o outro aquilo que eu posso contribuir no crescimento. Seja material, seja espiritualmente falando, até com a nossa conduta sendo simples e firme, eu consigo mostrar para o outro como é que o outro também tem que crescer, como é que o outro também tem que evoluir. Olha só, não agradecer quando alguém faz algo bom para você. Gente, isso é típico de um ser humano orgulhoso. Vamos ser gratos a Deus, gratos a Jesus, gratos à espiritualidade, grato àquela pessoa que está aqui no nosso caminho, encarnado, que está ali dedicando, nos ajudando, nos proporcionando várias experiências, nos passando conhecimento, nos ajudando a dar direcionamento na nossa vida. Vamos ser humildes o suficiente para chegar e agradecer, falar, nossa, fulano, muito obrigada pela ajuda que você me deu, obrigada por aquilo que você me ensinou e ter o reconhecimento, obrigada pela ajuda que a espiritualidade deposita e nos auxilia o tempo todo. É gratidão, nós temos que ser gratos, isso é ser humilde. Isso é ser pobre de espírito, no sentido da elevação espiritual, ter a certeza do reconhecimento. Ser gentil e atencioso com os outros. É tão bom quando você chega num lugar, a pessoa te acolhe, fala boa noite, bom dia, tudo bem com você? Como é que você está? Isso é ser humilde, é ser simples. É entender que o outro é meu irmão. O outro está aqui nessa escola da vida para aprender assim como eu estou, para melhorar como eu estou. Por que eu acho que eu sou muito? Nós somos todos filhos do mesmo Pai. Somos criados para simples, somos espíritos criados simples e ignorantes, e todos estamos buscando o quê? A evolução espiritual, o nosso crescimento. Então ninguém é melhor do que ninguém. Aqui, então, estamos todos nós aqui, cada um tem um conhecimento, cada um tem uma bagagem. Às vezes um sabe mais, outro sabe menos, mas ninguém, por isso, porque um mais, outro menos, é melhor do que ninguém. Cada um tem o seu grau de conhecimento para contribuir no conjunto, contribuir para o aprendizado e a formação do nosso coletivo. Reconhecer o valor e as contribuições dos outros. Então é reconhecer. É tão bom quando a gente... Eu não esqueço nunca assim, das pessoas que me deram a mão com relação à questão da vida profissional, as oportunidades que a gente já teve profissionalmente falando. Então a gente tem que começar a lembrar disso, reconhecer. Ah, mas eu nunca mais encontrei com fulano que me ajudou, ciclano que me ajudou. Vamos rezar, vamos fazer uma vibração para a pessoa, vamos fazer uma oração de agradecimento. Se puder ligar e agradecer, o dia que encontrar, falar. Mas é ser grato pelas oportunidades que as pessoas nos dão. E isso é ser humilde. Então a humildade ela pode ser exercitada constantemente através da nossa conduta. Nós temos que buscar o quê? Essa virtude. Cultivar essa virtude da humildade a todo instante. É um exercício que nós temos que procurar começar a realizar no nosso dia a dia. Acreditar que suas necessidades e desejos são mais importantes do que os dos outros. A gente quase não faz isso, né? A gente tem essa mania. Nós somos tão egocêntricos, né? Queremos ser o centro de tudo, querer o melhor de tudo para nós, somos tão egoístas, que nós queremos as melhores companhias, o melhor trabalho, a melhor casa, a melhor roupa, o melhor passeio, as melhores amizades, o melhor lar e tudo, né? Melhor só para nós. Ué, por que o outro também não merece o melhor? Por que o outro também não merece, assim como eu mereço, o outro também merece? Jesus não disse para nós que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Ele quis dizer para nós o seguinte, que aquilo que eu quero para mim, eu tenho que querer para o outro. Eu tenho que amar o outro como eu me amo. Eu tenho que querer para o outro aquilo que eu quero para mim.
E nós somos muito, acreditamos que só as nossas necessidades são importantes. E elas não são. Nós temos que entender que todo mundo aqui veio buscar alguma coisa. Por exemplo, todo mundo saiu de casa hoje e veio aqui para o centro. Cada um veio buscar uma coisa aqui. Seja algo espiritual, seja algo materialmente falando, para a gente, para o nosso ente querido, para um encarnado, um desencarnado, nós viemos aqui fazer alguma coisa, numa busca. Então todo mundo aqui veio, nessa casa de oração, buscar algo. Então que nós sejamos o quê? Humildes o suficiente para reconhecer que eu preciso. Primeira coisa. Segundo, ser grato à espiritualidade, como está falando aqui para nós o Evangelho, de saber que a espiritualidade nos ajuda, mas que nós não somos sozinhos nesse universo, nesse mundo. E precisamos de ajuda. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso. Por exemplo, o que seria de nós se não existisse a espiritualidade pronta para nos ajudar, se não existisse o grupo encarnado que vem aqui trabalhar, que está disposto a nos ajudar, que faz tudo de forma carinhosa, de forma afetuosa, vem, organiza, cada um sai do seu trabalho, sai das suas atividades, sai da sua casa, larga um pouquinho do seu mundo lá de fora e vem para cá ajudar. Então todo mundo está contribuindo de alguma forma. Então a gente precisa ser humilde e grato para reconhecer que nós também estamos aqui nesse momento fazendo uma busca. E vamos nos tornar o quê? Receptivos para que a espiritualidade e a equipe encarnada e desencarnada nos auxiliem. Para isso nós precisamos de ser humildes, para sabermos o quê? Receber. Abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para o entendimento, na hora do passe, na hora das orientações, na hora da água fluidificada, até nessa hora eu preciso ser humilde e grato àquela água que chega até mim, grato naquele passe que chega até mim, aquela ajuda que todas nós aqui estamos recebendo para nós, para os nossos entes queridos. O nosso irmão, na hora de fazer a oração inicial, ele falou que tudo que aqui que nós vamos receber, seja levado também para os nossos lares, para aqueles nossos entes queridos que lá se encontram, para aqueles nossos entes não tão queridos, que às vezes a gente tem os desafetos, que também estão na nossa casa, mas que convivem conosco, nós precisamos de aprender nessa convivência. Então, tudo isso faz parte do nosso crescimento e do nosso aprimoramento e aperfeiçoamento espiritual. Humildade é o que então? A qualidade de quem age com simplicidade. Então, quando eu estou sendo humilde, eu estou sendo simples. Vamos começar a pôr na nossa cabeça. Então, quando Jesus disse que eu tenho que ser pobre de espírito, é que eu tenho que ser simples. Isso, o recado dele é esse para nós, nos convidando a ser mais simples, dizendo o quê? Que todos nós somos filhos de Deus e precisamos crescermos e melhorarmos, porque essa é a nossa missão aqui, enquanto encarnados, depois também no mundo espiritual, quando nós deixarmos o nosso corpo físico. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência e soberba. Então, aquele que é simples, que é humilde, ele não é arrogante, ele não é prepotente e não é soberbo. E tem responsabilidade sobre a conduta. Vamos voltar lá, olha lá. Chico, Jesus, Irmã Dulce. Todos eram simples. Por quê? Porque eles eram realmente humildes. Eles se colocavam a serviço das pessoas. Eu não estou falando que nós temos que largar tudo para ser como esses missionários aí, como Irmã Dulce, como Chico. Mas dizer para nós que dentro da nossa casa, dentro do nosso local de trabalho, dentro das nossas convivências, da convivência mais próxima que a gente tem no dia a dia, nós temos que procurar ser o quê? Simples. Não temos que ser arrogantes, não precisamos ser prepotentes, não temos que ser soberbo. Por quê? Vamos ensinar. Eu gosto de falar, eu tenho no meu local de trabalho, convivi com duas pessoas que me chamaram a atenção profundamente, que não gostavam de ensinar. Eu acho isso, isso me chama muita atenção porque eu gosto muito de ensinar. Eu adoro. Tudo que você me perguntar, se eu souber, eu gosto de falar. Eu gosto de ensinar, senta aqui que eu explico, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo. Toda vida eu gostei. E eu trabalhei com duas pessoas que me chamaram a atenção profundamente, que elas não gostavam de ensinar. Não tinha, era assim, você perguntou uma vez só, acabou. Não tinha paciência de explicar.
E são pessoas assim, que ao longo do tempo, eu as conheço muitos anos, ao longo do tempo são pessoas sozinhas. São pessoas que não têm, inclusive uma, é a pessoa praticamente, ela assim, você vê que ninguém gosta dela. Ninguém consegue conviver com ela porque ela é arrogante, ela é prepotente e ela não sabe dividir. E tem um riquíssimo conhecimento, mas não sabe dividir. Então a gente tem que ter cuidado. Eu estou fazendo essa observação não como crítica, mas para mostrar para nós como nós podemos ser simples de coração, dividir os nossos conhecimentos, contribuir para o aprendizado do outro, e nós não vamos perder nada. Nós estamos o quê? Ganhando com essa divisão, com esse auxílio. E ao passo que se a gente começar a ser arrogante, prepotente e orgulhoso, nós vamos o quê? Além de nós só angariarmos para nós coisas ruins, nós vamos o quê? As pessoas vão se afastando de nós. Tanto espiritualmente falando, nós vamos ter más companhias, quanto também fisicamente falando, ninguém vai querer desfrutar da nossa companhia, do nosso relacionamento e da nossa amizade. Uma pessoa orgulhosa mostra altivez, soberba e vaidade e arrogância. Quem que é que acha que sabe muito? Jesus, o conhecedor de todas as coisas, com a luminosidade que é, eu gosto de falar sempre que ele está vivo no nosso meio, ele nunca se colocou perante as pessoas de forma arrogante, de forma que pudesse intimidar, de forma que viesse a agredir, até a forma com que ele se vestia, que ele falava, que ele se direcionava às pessoas, era de forma leve, de forma simples, de forma humilde, não mostrando que ele sabia tudo. Quer dizer, ele poderia mostrar o tempo todo que ele sabia tudo. No entanto, quando disseram que ele era o rei, ele disse, eu não sei, você que disse que eu sou rei. Eu não estou dizendo para ninguém que eu sou rei. Eu não estou dizendo para ninguém que eu quero tomar poder, que eu quero ser o rei e tomar conta de tudo. Ele veio aqui nos ensinar. E ninguém quis ouvir isso. E hoje a gente tem, graças a Deus, nós já temos essa noção de que nós temos que começar a nos desarmar de toda essa arrogância, de toda essa prepotência, porque nós estamos aqui, como eu estou falando desde o começo, para aprender, para crescer, para sair do lugar de que nós já, em várias e várias outras vidas, erramos em vários aspectos. Por que agora, então, eu não vou pegar essa oportunidade de crescimento e buscar me impulsionar para o melhor? Não é ficar batendo na mesma tecla e não sair do lugar. Não combina o orgulhoso com a humildade. O envoltório do pobre, olha essa pergunta que está no Evangelho. O envoltório do pobre não é o mesmo do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os nossos cérebros orgulhosos engendram. Eu achei essa pergunta interessante para trazer para nós. Realmente, olha lá, o corpo do pobre é diferente do corpo do rico? Se a gente for pensar claramente, nós vamos todo mundo morrer de forma igualzinha. A única diferença é que agora uns vão ser enterrados e outros vão ser cremados. Mas o nosso retorno ao plano espiritual é certo. E o que nós vamos levar é a nossa bagagem dos nossos conhecimentos e de nosso aprimoramento espiritual. É a nossa bagagem da nossa evolução, daquilo que eu melhorei, que eu consegui fazer de melhor por mim e por aqueles que estão caminhando comigo aqui nessa jornada, nessa escola, nesse aprendizado. E o que eu vou levar sendo orgulhoso, sendo vaidoso, sendo prepotente? Só coisas ruins. Porque, como eu falei, não vou ter ao meu lado nada que venha acrescentar de positivo, de qualidade, de algo elevado comigo. Ao passo que se eu me conduzo a minha jornada de forma simples, humilde, afetuosa, amorosa, eu só tenho que angariar ao meu lado coisas positivas, pessoas amáveis, situações agradáveis. Gente, o Espiritismo fala para nós o tempo todo na lei de ação e reação, causa e efeito. Tudo que eu planto, eu vou colher. Então, se eu convivo com as pessoas de forma simples, humilde, amorosa, procurando servir, ajudar, colaborar com a vida um do outro, eu vou receber no momento oportuno toda essa colheita,
Não precisa nem de eu ficar esperando, porque no momento certo a gente recebe. Nós vamos receber tudo que nós estamos plantando, nós vamos receber. Na balança divina, são iguais todos os homens, então não tem diferença. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então aquilo que eu melhorei, aquilo que eu, na balança ali na hora, que Deus vai nos... A nossa própria, aliás, não é Deus, né? A nossa própria consciência. Porque onde está escrita a lei de Deus? Está escrito na nossa consciência, pergunta do Livro dos Espíritos. E quando eu me deparar com a minha própria consciência, que eu avaliar as minhas ações, eu vou saber qual o direcionamento que eu dei. E aí nessa balança aí, perante Deus, perante a nossa própria consciência, o que vai pesar? São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Então nós somos igualzinhos. Por isso que não tem ninguém melhor do que ninguém. Por isso que nós não temos que achar que somos melhores uns que os outros. Que eu sei mais, o outro sabe menos. Que eu tenho que me colocar de forma superior ao outro. Por isso que a simplicidade e a humildade têm que ser uma virtude cultivada por nós o tempo todo. Quando a gente perceber que nós estamos ali meio, às vezes em certas situações, nós estamos começando a ficar vaidoso, ou ficar perdendo ali o nosso equilíbrio com relação às nossas atitudes, a gente tem que conversar com a gente. Eu converso comigo. Vocês conversam com vocês? Eu converso comigo. Falo, peraí, será que você está fazendo isso, está certo? Mas será que você não está exagerando, não? Eu falo para mim, tem hora que eu dou um basta em mim. Porque toda hora, se a gente não prestar atenção, a gente dá uma saída do rumo aí, do equilíbrio. Porque nós somos espíritos nessa construção que vivemos no mundo material, onde a vida material ela é muito convidativa. As coisas que acontecem, o ambiente que a gente convive, as pessoas as redes, né, rede social, e tem muita coisa interessante aí acontecendo. Então tudo isso é muito sedutor, muito convidativo, e às vezes a gente perde um pouco o nosso equilíbrio, e a gente perde um pouco a noção do nosso foco, do nosso objetivo, que é o aprimoramento e crescimento espiritual. Então, olha só, eles permanecerão no túmulo de modo nenhum contribuirão para que gozeis da virtude dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Então, se nós quisermos o título de nobreza para a espiritualidade, é o título aonde? Na caridade e na humildade. O único meio que vos oferece para isso mais infalível, tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo. Lei que tendes repelido ou falseado em suas interpretações. Isso aí são passagens também, né, do Adolfo, bispo de Argel, que ele fala para nós no Evangelho. Porque haveis de ter em maior estima a quem brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Porque fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito da obscuridade. Então a gente tem que começar, gente, a tirar essas máscaras das nossas mentes, dos nossos corações. É buscar realmente tirar da nossa ideia, do nosso foco, que tem muitas coisas que são vaidades desnecessárias. Coisas que a gente busca que não tem o menor sentido de existir para nós que estamos aqui já no planeta Terra, nós que somos estudiosos da doutrina espírita, que já entendemos muitas coisas, como as coisas se estabelecem, como as coisas funcionam no mundo espiritual, já temos a ideia de que estamos aqui realmente de passagem, que o nosso retorno ao mundo espiritual é certo, só não sabemos o dia. Então não podemos perder a oportunidade desse nosso aprimoramento aqui, dessa nossa melhoria enquanto aqui estamos. Por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem
o bom senso e a razão. É não deixar pegar o que tem no mundo material e colocar como prioridade. E sim, a nossa prioridade tem que ser a nossa elevação espiritual. Porque há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão, não tem ninguém melhor, como eu já falei. Desse fato, sofre hoje a sociedade as consequências. Então nós estamos hoje, por isso que a nossa sociedade hoje, ela está tão desamorosa, as pessoas estão tirando a vida uns dos outros de forma tão desrespeitosa, as pessoas não têm nenhum critério, matam por conta de qualquer coisa, brigou ali na rua, tira o revólver e mata, entra na casa um do outro, às vezes por motivo algum, tira a vida do outro. Então são situações, qualquer coisa, qualquer briga, qualquer discussão já desencadeia num homicídio, aí qualquer coisa, um desequilíbrio, que a pessoa às vezes não busca ajuda, desencadeia num suicídio. Vários e vários crimes que estão acontecendo com tanta frequência na nossa sociedade, no nosso mundo. Porque nós estamos colocando os pesos de forma muito desiguais. A vida material existe? Existe. Ela está aqui? Sim. Temos que ser gratos, humildes para absorver tudo que aqui existe. Mas temos o quê? Simplicidade para usufruir daquilo que tem aqui, dividir com o outro e buscar aprender nessa nossa convivência, nessa troca constante e contínua, um com o outro, buscando o enriquecimento do nosso coletivo. Senão a gente não tinha que viver em sociedade. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porque Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Por suas vezes, consente que eles subam e lhes dar tempo à reflexão e que se emendem sob os golpes de que quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Muitas vezes Deus deixa a gente ter as oportunidades de achar que somos muito, que estamos lá em cima, só subimos nessa vaidade, nesse poder, né, nos desequilibramos, mas Ele ainda dá um tempo para a gente parar, analisar, pensar e buscar a nossa retomada. Então, às vezes, nós não conseguimos perceber isso. Muitas vezes acontece, a pessoa desequilibra, ganha, acontece muito isso com relação à vida materialmente falando, as pessoas que ganham muito dinheiro, que ficam muito ricas, que se deslumbram com todo o poder, com a riqueza, e acham que pode tudo, né? que não são humildes, que acabam perdendo a sua essência. E aí, às vezes, Deus dá oportunidade para a gente perceber. Quando isso não acontece, às vezes a gente cai num processo de desequilíbrio tão grande que só vamos conseguir reajustar e consertar isso numa nova chance, numa nova oportunidade, lá na frente, numa nova vida. Às vezes a gente desencarna nesse desequilíbrio todo para poder, numa nova chance, ter essa oportunidade de aprimoramento. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompe todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Então, o bispo Adolfo nos fala isso, nos convidando a ter coragem, para poder passar por cima de tudo que tem de excesso, né, de desequilíbrio aqui na Terra. Então, esse conteúdo todo desse capítulo do item 11 e 12 do Evangelho, ele fala para nós o quê? Ele vai abordar a importância da gente ser humilde e os perigos do orgulho. Vamos ficar atentos, gente, vamos ligar, vamos deixar sempre, né, como se fosse ali um alarmezinho, nos vigiando mesmo. Porque qual que está sendo a minha conduta? Como que está sendo o meu comportamento dentro do meu lar, dentro do meu local de trabalho, com os meus vizinhos, com a minha vida pessoal? Como é que está o meu comportamento? Será que eu estou sendo arrogante? Será que eu estou sendo orgulhoso? Que eu estou sendo extremamente vaidoso? Ou eu estou exercitando a minha humildade de todas as formas? No reconhecimento, no agradecimento, agradecendo a Deus, ser humilde de agradecer a Deus a oportunidade da vida. De saber que nós estamos aqui nessa escola para reparar e aparar as nossas arestas de tantos e tantos erros de vidas anteriores. E que essa oportunidade nos é dada para que nós abracemos com muita humildade e façamos melhor o que nós já erramos em vidas anteriores e estamos tendo a chance de consertar agora. Destaca que a humildade é uma virtude
que aproxima o indivíduo de Deus. Então, quando nós exercitamos essa humildade, nós estamos mais próximos daquilo que Ele espera de nós, dessa simplicidade de coração, dessa pureza de coração. Enquanto que o orgulho afasta, e que a verdadeira grandeza reside no quê? Na simplicidade de coração e na humildade de espírito. Então é ter um coração mais verdadeiro, um coração mais puro, um coração mais simples. Quando a gente tiver dificuldade de exercitar isso, vamos buscar lembrar da figura de Jesus, que Ele é o nosso modelo e guia. Como é que Jesus faria no meu lugar? Eu sempre, quando eu me vejo, assim, às vezes em situações conflituosas, que eu fico questionando como agir, como eu penso, como eu estou fazendo, eu penso muito, Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Como eu devo agir no seu lugar? Se o Senhor é o meu modelo e guia, como que eu vou fazer nessa situação? Então a gente tem que ser humilde até para procurar o Pai, para procurar Deus, procurar Jesus e conversar com Ele. O que eu faço diante dessa situação? Vamos ser humildes o suficiente para reconhecer, eu não estou sabendo como realizar, como fazer, como agir, como lidar com o problema. O que eu faço? Me ensina a acertar mais e errar menos. Eu tenho feito muito esse exercício comigo. Eu peço a Deus nas minhas orações que eu possa acertar mais e errar menos. Porque todos nós aqui erramos. O erro, ele é enriquecedor também, porque ele nos auxilia no aprendizado. Só que, como fala Emmanuel para nós em Fonte Viva, o erro excessivo e repetitivo, ele torna vício. Então a gente tem que ter cuidado também para não nos perdermos e ficar errando o tempo todo. Ah, não, eu errei, mas Deus entende. Ah, eu errei, mas eu vou consertar amanhã. Então é também fazer uma fiscalização nessas nossas atitudes. Humildade é uma virtude fundamental para o progresso espiritual. Então, se eu quero crescer, se eu quero melhorar, se eu preciso, né, porque nós estamos aqui nessa escola com esse objetivo, senão nós não estaríamos aqui. Então eu preciso melhorar. Então, para que eu possa melhorar, eu preciso o quê? Persistir na minha melhoria. De que forma? Sendo mais humilde, menos vaidoso, menos orgulhoso, menos prepotente. E assim eu consigo devagarzinho ir me modificando internamente. Pois nivela, olha aqui, a humildade é uma virtude fundamental para o progresso espiritual, pois nivela os homens e os faz reconhecer-se como irmãos, incentivando a ajuda mútua. Foi o que eu falei lá no começo. Ninguém é melhor do que ninguém, nós temos que nos ajudar. Todos nós aqui estamos no mesmo barco, na mesma escola. Então precisamos de pegar na mão do outro mesmo e de ajudar um ao outro dentro do nosso potencial individual. Por isso que nós vivemos num coletivo, porque cada um tem um pouquinho de conhecimento para ajudar um ao outro. E o orgulho? O orgulho é apresentado como um obstáculo ao progresso. Então ele nos dificulta, é uma pedra, ele nos impede de sair do lugar que às vezes nós estamos ali um tempão e precisamos de sair. Com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, com o nosso orgulho de achar que somos os melhores, nós não saímos do lugar, levando ao afastamento de Deus e dificultando o reconhecimento da igualdade entre os seres humanos. Então, que isso não seja mais, a partir de hoje, vamos fazer esse exercício, que ele não seja, o orgulho não seja aquela pedrinha que está nos segurando ali no fundo, que nós possamos o quê? Deixar fluir, deixar surgir, né, e eclodir do nosso coração o nosso melhor. Eu tenho certeza que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, temos muita coisa boa guardada dentro de nós. É só a gente deixar isso fluir, aparecer, ser, né, ser a nossa forma de conduta no nosso dia a dia. É procurar aplicar isso no nosso dia a dia. Conclusão desses 2 itens do Evangelho. Humildade. Eu peguei do comentário que foi feito hoje no Instagram, divulgando o nosso conteúdo da noite, que eu achei ele ótimo para a gente colocar como conclusão. A humildade é uma virtude essencial para a evolução da alma. Então, se eu quero evoluir, eu preciso ser humilde. Destacando que não se trata de pobreza material. Então, foi falado no comecinho.
Então, quando ele fala de humildade, não é porque a pessoa é pobre materialmente, e sim, na verdade, aquele que é pobre de espírito é aquele que é elevado espiritualmente, é aquele que é simples, humilde e puro de coração, mas sim de uma riqueza interior que se manifesta na capacidade de reconhecer as próprias limitações, que eu falei. Vamos reconhecer que tal coisa eu não sei, mas tal coisa eu sei. Aquilo que eu não sei eu vou buscar. Eu vou buscar aprender, entender, estudar, crescer e evoluir. Seja de todas as formas, materialmente falando, intelectualmente falando, relacionamento, convivência, vou buscar melhorar. Eu tenho como buscar melhorar. De forma humilde, sem arrogância, eu consigo. Buscar constantemente o aprimoramento. Só assim que nós vamos conseguir melhorar e sair do lugar. Eu não posso perder isso o meu foco. Minha mente é aprimoramento, meu foco é aprimoramento. Então eu só fazendo esse trabalho todo dia e constante. Cultivar sempre a modéstia e a empatia. A modéstia de saber que eu sei, ótimo, esse conhecimento que eu tenho é muito bom, mas ele é um empréstimo. Assim como o meu corpo é um empréstimo, a nossa vida, as nossas oportunidades são um empréstimo. E empatia é colocar no lugar do outro, é saber que o que eu tenho de problema, que eu tenho para mim como problema, que eu estou passando determinada dificuldade, o outro também passa. Eu falei agora há pouco aqui, Jesus não nos diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que me colocar, se eu quero ser amada, eu tenho que amar. Se eu quero ser auxiliada, eu também tenho que auxiliar. E a empatia é uma palavra que está muito usada hoje, né? Vamos colocar no lugar do outro. Vamos ver que a dificuldade que eu tenho, o outro também tem. Se eu tenho dificuldades de aprender, por que eu não vou sair do meu lugar que sei e ensinar o outro que não sabe? Ou que está precisando de ajuda, precisando de uma ajuda, uma ajuda material. Se lá na minha casa está sobrando as coisas, por que eu não divido com o outro que não tem? Se eu posso ajudar materialmente falando. É dividir aquilo que a gente tem de conhecimento, financeiramente, de tempo, de amor, de abraço, de carinho, tudo que eu puder dividir, eu tenho que dividir com o outro. Assim eu estou sendo o quê? Humilde, fraterno, amoroso, e praticando a caridade, que é o que o Mestre Jesus nos convida sempre a realizar. E cultivar, então, sempre a modéstia e a empatia, promovendo um ambiente de paz e solidariedade. É ser solidário, é saber que hoje eu não estou passando por esse problema, mas o outro está. Então, às vezes eu não posso ajudar de alguma forma, materialmente falando, mas que eu ajude emitindo um pensamento positivo, dando um conselho, fazendo uma oração, achando várias outras formas de ação para auxiliar e ser solidário com a dificuldade do outro. Porque, vez ou outra, eu estarei passando por uma dificuldade. E aí esse outro irmão meu também vai ser solidário e vai me ajudar. O orgulho é uma barreira que não nos permite evoluir. Eu achei essa frase perfeita. Então, ela ali, quando eu estou sendo orgulhoso, eu estou tão engessado. A pessoa orgulhosa, parece que ela é sisuda. Ela fica ali de cara ruim, não deixa ninguém se aproximar, não é amigo, não é fraterno, como eu falei, não gosta de dividir conhecimento, não gosta de dividir o materialmente falando, espiritualmente falando. Então, assim, aí o que é uma barreira. Ela ali divide, ela não permite que eu seja amoroso, fraterno e solidário. Como é que eu vou ser sendo orgulhoso, sendo vaidoso e achando que eu não preciso de nada? Quem é esse que não precisa de nada? Todo mundo precisa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu achei essa frase muito importante para a gente refletir. O primeiro passo na busca da verdade é a humildade. O segundo, a humildade. O terceiro, a humildade. E o último, a humildade. Olha essa frase mais sábia de Santo Agostinho. Então a humildade, essa simplicidade na forma de ser, de agir, de pensar e de falar, ela vai ser o quê? Vai ser o passo para todas a nossa caminhada. É a nossa chave para a nossa caminhada. Então quando a gente pensar, olha só, primeiro passo na busca da verdade é ser humilde. Como que eu vou ser humilde?
mudando a minha forma de ação. Segundo, terceiro e quarto. Então, olha, o tanto que essa frase de Santo Agostinho, ela é sábia. Então, que nós possamos, né, exercitar todo esse conteúdo e lembrar, quando eu falo, eu gosto de trazer essas transparências e de fazer essa reflexão muito para o nosso dia a dia, porque eu acho que é importante essa aplicabilidade do conteúdo do Evangelho, porque não adianta a gente estudar e não procurar fazer um link, né, uma ligação com o que a gente vive, com o nosso dia a dia. Então eu tenho que procurar aplicar tudo isso todo esse conhecimento que a gente estuda no dia a dia, no Evangelho, colocar isso no meu dia a dia em prática. Então vamos lembrar, né, eu convido agora todo mundo, a partir desse minuto de reflexão, começar a fazer esse exercício. Se eu não estou sendo humilde, lembrar que eu preciso ser, que isso é um convite que Deus e a espiritualidade nos faz, para que nós possamos conseguir cumprir a nossa meta aqui, né, enquanto encarnados nessa nossa história aqui, nesse momento da nossa nessa encarnação atual nossa, e para que nós, ao deixarmos o nosso corpo, né, e seguirmos para o mundo espiritual, que nós estejamos melhores do que quando nós chegamos aqui. E cada um de nós temos a oportunidade de fazer essa transformação. Nós precisamos de querer. E isso depende de cada um de nós. Não adianta eu chegar aqui e falar, a gente lê nas obras e cada um de nós não fazer a nossa própria busca, a nossa própria reflexão e a nossa própria transformação. Então, que eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui mais uma vez, que nós possamos voltar para nossos lares lembrando disso, dessa importância da humildade, colocando de lado os nossos sentimentos orgulhosos, de vaidade, de orgulho, de soberba, e sabendo que a humildade, a simplicidade, tem que ser uma virtude cultivada por nós o tempo todo. E lembremos sempre que o Mestre Jesus, como nosso modelo e guia, está pronto a nos exemplificar e a dar esse suporte para nós, para que nós possamos fazer a nossa estadia aqui cada vez melhor. Basta que nós coloquemos de lado todos esses sentimentos ainda ruins que estavam sendo alimentados dentro dos nossos corações e possamos deixar fluir dentro de nós o melhor que cada um aqui tem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, e nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Com essa oração, Mestre amado Jesus, queremos agradecer mais uma vez essa oportunidade de refletirmos sobre os teus ensinamentos, que os nossos entes queridos que se encontram nos nossos lares possam receber essa mesma vibração amorosa, que eles também consigam fazer a transformação íntima, buscando cultivar em seus corações a humildade, a simplicidade, para que nós possamos cada vez mais nos tornarmos homens de bem, como o Senhor sempre espera de nós, sendo cada vez seres humanos melhores, cultivando os teus ensinamentos em nossos corações. Obrigada, Senhor, que assim seja. Muito obrigada, gente.